Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Porto Alegre ou está nos escutando pela Cultural FM em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos ao programa. Hoje, quarta-feira, na verdade hoje quinta-feira, assim, de saúde. Hoje, quinta-feira, dia de ressaca da quarta do Copom, era isso que eu queria falar. Porque hoje é o dia seguinte da decisão de Comitê de Política Monetária, decisão em relação aos juros, e a gente sempre fala que o Brasil fica meio de ressaca depois dessa decisão, e hoje não é diferente, é o dia seguinte, é o day after, é o dia que a gente vai digerir a decisão do Comitê de Política Monetária, que continuou dura e rígida. Não vou entrar nesse assunto agora, porque é spoiler de daqui a pouquinho, mas já adiantando um pouquinho o assunto, não teve mudança, assim como a gente esperava, e o tom do comunicado que saiu depois foi lido pelo mercado financeiro como rígido, e não estavam esperando que seria tão hawkish, como eles gostam de chamar, que quer dizer justamente esse tom mais duro do Banco Central. A expectativa era de um abrandamento desse tom, que ele ficasse um pouquinho mais brando, mas não aconteceu. Então a gente vai falar sobre isso, vamos passar pelos juros reais, como é que fica o ranking depois das decisões de política monetária, não só aqui no Brasil, mas mundo afora. E além disso, a gente vai falar sobre um tema que vem aparecendo bastante, inclusive em redes sociais, que são aquelas vagas, o nome que eu gostaria de chamar, acho que não posso chamar, então a gente vai chamar isso mesmo que vocês estão pensando, essas vagas mesmo, que vêm em condições horrorosas, péssimas condições de trabalho, sempre pedindo ali exigências que não muito além do que querem pagar. E mais recentemente teve uma vaga que apareceu bastante, de uma ex-participante de reality de cozinha. Então isso acabou trazendo esse aspecto de novo para a discussão, vira e mexe, isso volta para a pauta, porque mostra como as pessoas querem ali aquele serviço e não querem pagar por ele. Então a gente vai também falar sobre esse assunto hoje, sobre as tais vagas, que não vou completar aqui, vocês completem em casa no chat o que vocês acham, qual o adjetivo que mais combinam com essas vagas, e é esse mesmo que vocês estão pensando. Vamos passar pela agenda hoje, porque a agenda está recheada. A gente teve até que dar uma enxugadinha hoje para a gente conseguir passar por todos os assuntos e temas do nosso programa. Vamos ver o que já saiu, o que tem para sair, quem fala, quem não fala. Já adianto que hoje muita gente fala. Então, às 4 horas da manhã na Alemanha saiu a produção industrial de setembro e às 5h10 também lá. A Isabel Schnabel fez um discurso na abertura da conferência do Banco Central Europeu sobre mercados de dinheiro, na verdade, mercados de dinheiro. 7 horas da manhã na zona do euro saíram as vendas no varejo de setembro e às 9 horas no Reino Unido, decisão de política monetária por lá, o Banco da Inglaterra decidiu os juros no Reino Unido. Mas não para por aí, porque tem bem mais gente ainda na esteira para falar. O presidente do Banco Central da Alemanha, Joachim Nagel, ele discursa hoje numa conferência, na verdade já discursou, porque foi às 9h30, discursou numa conferência sobre estabilidade financeira, ele até fala em outros momentos do dia, mas não para ficar tão repetitivo. Falei que ia só contar que ele vai falar em outros eventos, inclusive na própria Alemanha. Às 10h30 da manhã nos Estados Unidos saíram aqueles números, a divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego e números de auxílio-desemprego continuados. Aqui, normalmente, o que é mais levado em consideração é a primeira parte, que são os novos pedidos de auxílio-desemprego, porque eles trazem uma expectativa, uma perspectiva do que se espera, uma leitura quase semanal do que se espera para o payroll, que é o relatório mais importante, mais completo do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Para evitar surpresas, os pedidos de auxílio-desemprego semanais acabam ajudando para ter um norte mais certo. Afinal, já tiveram muita surpresa, já erraram bastante essa projeção, começaram a dar um pouquinho mais de atenção para esses pedidos semanais. Além disso, hoje, Michael Barr participa de um evento institucional virtual nos Estados Unidos. E não para por aí, a gente ainda tem mais um restinho de agenda para comentar com vocês. Vai sair a balança comercial do Brasil de outubro, balança comercial mensal agora, não a semanal, às 15 horas. Então, à tarde, teremos esse dado e a gente traz para vocês na sequência. Às 15h30 nos Estados Unidos, quem fala é o Philip Lane,
que participa de um evento sobre comércio global e integração financeira promovido pelo FMI. FMI esse que considerou o nosso Banco Central como o mais duro do mundo, né? Então a gente continua com a mesma característica, não mudamos, não devemos mudar também a percepção do FMI em relação a gente. Às 16 horas no México, o Banxico, que não é o Banxico do Chico Sá, vai também ter a sua decisão de política monetária. É o Banco Central do México, que não chama Banxico também, né? É Banxico, sei lá como se deve ler isso mais certamente. Mas aqui, né, toda vez não consigo não lembrar de Chico Sá quando eu vejo. Aliás, Chico aqui é o que não falta, né? Mas aqui com o X a gente tem o Chico Sá, mas tem Chico Pinheiro, tem Chico Alves, tem o próprio Chico Sá. Eu brinco que ICL é Instituto Chico Liberta. Então aqui, decisão de política monetária no México. E às 18h30 tem o presidente do Fed da Filadélfia, na verdade a presidente, Ana Paulson. Ela participa de evento institucional sobre comportamento dos consumidores com crédito, que vai falar sobre crédito. Quando a gente fala desses dirigentes, é sempre bom lembrar que o que está em pauta não é necessariamente o assunto que eles vão falar. Às vezes vão falar sobre fintech, vão falar sobre tecnologia e mercado de trabalho, enfim, várias coisas ali, tecnologia e setor bancário, vão comentar, nada a ver com política monetária, mas sempre esperam que a política monetária conduza esse assunto, esse tema, essa pauta, para que consigam sinalizações e alguns indícios da onde ou para onde deve ir a política monetária, a política de juros dos Estados Unidos, do Banco Central Europeu e até do nosso Banco Central brasileiro. Já vamos então para o nosso fechamento, porque o fechamento tem muito a ver com o que a gente vai falar depois, que é justamente a taxa de juros brasileira, que a Bolsa subiu mais um dia, atingiu mais um recorde, superou os 153 mil pontos pela primeira vez, batemos 150 e agora batemos os 153 mil pontos e o dólar caiu mais um dia, caiu para 5,36 e dessa vez foram todos os pesos pesados aí do Ibovespa que levaram o índice para o terreno positivo. Teve contribuição da Vale, teve contribuição da Petrobras e teve contribuição também do setor financeiro. Então foi uma junção aí de todas as grandes empresas da nossa bolsa que permitiram que esse cenário acontecesse e esse cenário veio em um dia de expectativa pelo Copom, justamente porque se esperava que o Comitê de Política Monetária, claro que a taxa de juros já era esperada em 15%, ninguém esperava, como o próprio consenso das projeções do mercado mostrou para a gente, ninguém esperava que a Selic fosse cair agora. O que se esperava em relação ao comitê e o comunicado que sai depois é que ele começasse a abrandar realmente o seu discurso, começasse a trazer um discurso menos rígido, alguma flexibilização em relação à sinalização do corte dos juros. Então, a expectativa que foi criada aqui pelo mercado financeiro era de uma sinalização de cortes e um discurso um pouco mais brando mesmo. Só que isso não aconteceu, então deve repercutir hoje e não ontem. Mas ontem a expectativa ainda estava a expectativa estava acontecendo justamente porque a decisão ia acontecer e o comunicado também depois do fechamento do mercado. Então, isso permeou muitas das negociações, as nossas empresas mais pesadas mesmo, né, as maiores em negociação, em liquidez, em peso no índice, foram para o positivo, deram um fôlego para esse Ibovespa chegar aos 153 mil pontos, que a gente vai colocar aí na tela para vocês. E a gente teve nessa alta de 1,72, não foi pouco, foi uma alta puxada realmente por todas essas empresas de maior peso e liquidez, mas não só elas, as empresas de consumo, de varejo, aquelas que a gente chama de cíclicas, são as empresas que têm mais influência, sofrem mais os impactos e as influências dos ciclos econômicos, também foram para o positivo ontem nessa expectativa de queda dos juros. Por mais que os juros não vão cair agora, a expectativa é para o primeiro trimestre de 2026, então para o próximo trimestre, o mercado sempre vai agir na expectativa, no boato e não no fato. Então ele já começa a se posicionar para uma queda que vai acontecer no ano que vem, o que ele espera que aconteça no ano que vem. E aí o comunicado do Copom pode jogar um pouco de água fria nessa expectativa. Vamos até colocar aqui maior para a nossa audiência acompanhar, enquanto eu explico aqui os
os índices, se vocês pudessem deixar aqui em tela cheia, só para eu explicar esse movimento. Vamos lá, porque a gente tem o dólar caindo 0,70 ontem a R$ 5,36, ele vem orbitando esse patamar dos R$ 5,35, R$ 5,36. Então a gente tem um movimento mais clássico da bolsa aí, que é de dólar em queda e bolsa em alta. Esse é o movimento da renda variável e dólar que a gente normalmente espera que aconteça, principalmente em um dia que a gente tem as maiores empresas do índice subindo e empresas ligadas às commodities também contribuindo com esse comportamento. Além disso, a gente tem o S&P 500 em alta de 0,37 e a Nasdaq também subindo 0,65. Claro, não na mesma magnitude que a gente teve aqui a nossa bolsa, mas também foram para o terreno positivo naquela expectativa de uma calmaria um pouco maior em Nova York, nos Estados Unidos, nas tensões comerciais em relação à China. Então, de fora, a gente não tem muita novidade. O que realmente trouxe esse otimismo maior para a nossa bolsa foi, na verdade, porque já foi, a expectativa para a queda dos juros aqui no nosso Brasilzão. Por isso a gente teve queda do dólar, os juros futuros também arrefeceram, também recuaram um pouquinho. Então um dia aí bastante positivo para a Bolsa e que hoje, né, até estava tentando abrir aqui a abertura para passar o dado mais completo para vocês, a gente poderia ter até um pouco de areia sendo jogada nas expectativas do mercado, já que o Copom não teve a sinalização que se esperava. A Bolsa está subindo, mas está subindo um pouquinho menos do que nos outros dias. Agorinha, ela sobe 0,47 aos 154.015 pontos. Então a gente vê que por mais que poderia ter um desânimo em relação ao Copom e se esperava já esse desânimo antes da abertura, parece que o Ibovespa ainda está mostrando fôlego e confiando que no primeiro trimestre, ou no trimestre que vem, primeiro trimestre de 2026, a gente venha a ter corte de juros, que é o que a gente espera que aconteça, já está demorando. Inclusive ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre esse assunto, falou sobre a queda dos juros, que pode estar na hora, né, de cortar na avaliação dele, poderia estar na hora de começar já a cortar juros, não sei se a gente tem a fala do ministro, eu acredito que não, mas ele falou sobre isso ontem e a gente teve, né, uma repercussão bastante negativa em relação a essa fala e ele tem razão. Aqui ele estava dando uma opinião dele não enquanto ministro da Fazenda, porque a gente sabe que sim, são poderes ali, né, distintos, você não deve misturar a Fazenda com o Banco Central, existe toda aquela ideia da independência do Banco Central, então os cargos que não são, né, são colocados ali pelo presidente não poderiam interferir nas métricas do Banco Central, que política monetária é política monetária, política fiscal é política fiscal, mas a gente sabe que o Banco Central sempre dá pitaco na política fiscal. E aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredito que vai fazer uma avaliação mais dele mesmo da situação de juros aqui no Brasil, reforçando aquele discurso de que a taxa de juros está em patamares muito altos e muito restritivos. E ele foi muito criticado justamente por estar dando opinião na política monetária num dia de decisão do Comitê de Política. Então, foi muito mal interpretado o Fernando Haddad, mas eu acho que ele tem razão e concordo com o ministro nesse aspecto, de que as taxas de juros já poderiam estar caindo, que a gente não tem uma dívida galopante, o problema fiscal ele não é um problema que justifique uma taxa de juros em 15%, e quando a gente lê a ata do Copom, o comunicado, né, a ata ainda não saiu posteriormente, mas quando a gente lê o comunicado do Copom, a gente começa a perceber um monte de copia e cola das reuniões anteriores, como já era de se esperar. Eu separei até aqui alguns trechinhos para vocês, porque mais uma vez a gente teve a Selic mantida, como eu já estou explicando aí há algum tempo, e a decisão não surpreendeu ninguém, mas as justificativas surpreenderam, não porque elas mudaram, mas justamente porque não mudaram. Então vamos ler alguns trechos aqui, porque são muito interessantes. Destacam-se entre os riscos altos para o nosso cenário inflacionário, né? Então, riscos de alta para o cenário e expectativas de inflação destacam-se. 1. Desancoragem da expectativa de inflação por um período mais prolongado. Essa
é o trunfo, né? O coringa do comunicado do Copom. O que eu vou fazer com essa tal desancoragem, Carlos Drummond? Então aqui a gente tem, né, o que eu vou fazer com essa desancoragem que é sempre tão falada, tão apontada como um risco para a inflação? Por que isso é tão levado em consideração e ninguém fala o que realmente está desancorado? Porque o que é a expectativa de inflação desancorada? Quando os agentes não acreditam que aquela expectativa de inflação vai ocorrer. Então você tem, por exemplo, uma projeção para frente que mostra que a inflação vai chegar perto do teto da meta. E ninguém acredita, aquilo não é ancorado, ninguém confia naquilo e pode continuar, inclusive, praticando preços mais altos porque não acredita que a inflação caiu. Então essa desancoragem dos agentes seria um risco para a inflação. Só que isso aparece em todo o comunicado, inclusive quando as projeções estão caindo. Então não existe tanto uma desancoragem, assim, algo que justifique que as expectativas não estão ancoradas. Porque semana após semana, pelo menos o mercado financeiro revisa a inflação para baixo. Então será que a expectativa está tão desancorada assim que justifica a gente ter a segunda maior taxa de juros do mundo? Vamos deixar isso para a nossa reflexão para daqui a pouquinho. Maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada. Então, mais uma vez aqui a inflação dos serviços sendo apontada como uma causa de inflação. E a gente sabe, sim, os serviços eles têm uma sensibilidade maior aos juros, justamente porque se você sobe juros, você acaba esmagando um pouco o setor de serviços. Você enforca, você estrangula o setor de serviços. Mas a gente não pode esquecer que o setor de serviços também é renda, também é economia girando. Então, quando você justamente coloca o alvo e mira no setor de serviços com uma alta de inflação, você também vai desaquecer a economia. Parece que não está suficiente o desaquecimento que a gente já está tendo até agora. Mas vamos seguir aqui porque não para. Falaram de novo do hiato do produto. O que é hiato do produto? É o quanto a gente cresce acima do nosso PIB potencial. Então é como se a gente estivesse crescendo acima do PIB potencial, o potencial que a gente tem de PIB, e esse crescimento acima do potencial, que também sempre aparece em comunicado do Copom, como falo, é um copia e cola, parece que deu Ctrl+C, Ctrl+V, ninguém teve muita vontade em mudar. A gente estaria crescendo acima do nosso potencial, e isso tem um potencial inflacionário, porque é um crescimento acima do que a gente aguentaria. Primeiro, como é calculado o PIB potencial, é uma grande dúvida. E já existia toda uma discussão bem anterior, de anos muito remotos, aí que o PIB potencial do Brasil já estaria mudando a inclinação. Eu não vou entrar nesse aspecto mais técnico, mas é como se a gente tivesse ganhos ali, alguns ganhos de produtividade que mudariam a inclinação do PIB potencial no longo prazo e que isso deveria ser levado em consideração. Será que está sendo levado? Porque ninguém sabe como é calculado o PIB potencial nesse caso para entender se está com hiato ou não. E ainda mais no momento que a gente tem uma desaceleração da economia e uma projeção de PIB, de crescimento menor. Será que a gente ainda está crescendo acima do nosso potencial? Que potencial é esse que está sendo enxergado, que não muda ao longo do tempo, não muda com ganhos de produtividade? Fica aí também esse questionamento em relação ao comunicado que parece mais um blá blá blá. Uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada que a projetada, tendo impacto sobre o cenário de inflação. E a única diferença aqui é que apareceram algumas expectativas um pouco mais pessimistas para a desaceleração econômica, o que poderia começar a dar algum indício de queda nos juros. Mas a leitura do mercado financeiro, até aqui do comunicado, foi bastante negativa, não foi uma leitura que se esperava, não se esperavam esse tipo de comunicado e contrariou boa parte da expectativa do próprio mercado financeiro, que achava que ia ter uma suavização desse comunicado, desse discurso. A única diferença, porque a leitura está igual a todos os outros meses, a única diferença é que poderia ter alguma sinalização de um reconhecimento que os preços já não estão no mesmo ritmo de alta e nem a economia no mesmo ritmo de crescimento. E isso poderia indicar uma possível queda. Mas sinalização do tipo, na próxima reunião, que a gente chama de guidance, que é você indicar o que vai acontecer para frente, isso não teve. Não teve uma sinalização de que daqui
na próxima reunião, ou daqui 2 reuniões, a gente vai começar a rever a taxa de juros para baixo, ou a gente vai deixar um guidance ali para todo mundo votar na queda na primeira reunião de 2026. Não teve nada disso. E era justamente essa sinalização que se esperava, mas aqui, né, o comunicado de Copom e reunião de Copom, a gente sabe que é mais do mesmo quase sempre. E agora a gente tem o nosso ranking, né, que não orgulha ninguém, que é o ranking dos juros reais, que colocam mais uma vez o Brasil no top 3. A gente continua no pódio com o segundo maior juros real do mundo, perdendo para a Turquia. Então vamos colocar aqui para o pessoal de casa acompanhar. A gente continua perdendo para a Turquia. Lembrando aqui que o que é juros reais, tá? Só para a gente entender aqui, não restar dúvidas, porque às vezes eu vejo essa dúvida pintando. Os juros nominais são aqueles que são praticados. Então, 15% são os nossos juros nominais, é a nossa taxa Selic. Os juros reais descontam a projeção da inflação. É como se a gente estivesse descontando a projeção da inflação para ver o quanto a nossa taxa rende acima da inflação, quanto a gente tem de juros real mesmo, juro acima da inflação. Então, vamos lá, a Turquia com 17,80, lembrando que a taxa nominal da Turquia é altíssima, mas a projeção de inflação lá também é, o que faz com que ela fique com 17,80, nem tão mais ali, né, quase 6 pontos percentuais aí, mais do que o Brasil, mas ganhando, sempre disputando com a Turquia e o Brasil o primeiro e o segundo lugar. Então, Turquia continua no primeiro lugar, no pódio, com 17,80% de juros reais. O Brasil com 9,74%, e é justamente isso que eu queria falar, que desancoragem de expectativa, que risco fiscal, que dívida, trajetória de dívida explosiva que justifica que a gente tenha 9,74% de juros reais, que mostram ali uma projeção de inflação. Vou fazer uma conta de padaria aqui, porque a conta não é exatamente essa, mas uma projeção de inflação ali não muito diferente do México, por exemplo. O que justifica que a gente tenha, né, ou se a gente pegar de outros pares latino-americanos, o que justifica que a gente tenha uma taxa de juros real tão mais alta, 3 vezes mais alta? Eu acho que é isso que a gente tem que sempre se perguntar quando fala de Copom. Que desancoragem é essa? Será que a expectativa está tão desancorada, está todo mundo tão cético que a inflação vai arrefecer, mesmo ela já arrefecendo todo mês, para justificar que 9,74 é algo plausível para o nosso Brasil? E a Rússia em seguida com 9,10. A Rússia que sofre uma série de sanções, que tem uma série de questões em relação, sim, à sua dívida, porque tem embargos, tem sanções ali para os países colocarem, inclusive, dinheiro na Rússia, está com 9,10. E a gente tem mais risco, em tese, porque o risco fiscal aqui no Brasil é muito grande, o risco país do Brasil é muito grande, a ponto de deixar a gente acima de um país que está enfrentando sanções e guerra, e abaixo só da Turquia, que tem uma inflação galopante. Em quarto lugar, a Argentina. Então, a Argentina está abaixo do Brasil, os juros reais lá são 5%, aí você fala, Débora, mas a taxa de juros lá é alta também, mas a projeção da inflação também é. Mesmo a Argentina, com toda a desconfiança, com tudo o que aconteceu, pedindo socorro, mostrando sinais de fraqueza no câmbio, ainda tem uma taxa de juros real menor que a nossa. E por isso que eu falo, será que alguma coisa dessas justifica, dessas justificativas do comunicado realmente tem uma visão da realidade e justificam essa taxa de juros reais? Eu poderia até ir além aqui. Será que a nossa meta de inflação é real? Ela é condizente com a realidade? Porque esse é um assunto discutido não só no Brasil, mas no mundo todo e por diversos economistas. Não só economistas da mesma vertente, mas economistas de várias vertentes já começam a pensar, né, diante de uma ruptura global de oferta, questões climáticas que vêm afetando o preço da oferta e não na demanda, porque quando a gente mexe em juros, a gente está mexendo com um componente da demanda ali. A demanda vai ficando menor ou maior e a gente vai estimulando ou não a economia. Em tese, né, se a gente for pensar bem simplificadamente, aí, de uma forma muito simplista, é como se a gente assumisse que a gente tem um problema de inflação de demanda ou um problema ali, a gente quer fazer um tipo de uma âncora, colocando a taxa de juros mais alta para entrar dólar aqui, o dólar cair, e a gente tem algum impacto disso em relação aos preços também. Mas a gente ainda está assumindo que a gente tem alguns problemas de demanda, principalmente. Mas a gente sabe que a gente tem problemas na oferta. O preço do café não sobe porque a Selic está baixa.
O preço do café sobe porque mudanças climáticas afetam o preço do café. Você pode colocar a Selic no teto da Capela Sistina que o café não vai mudar de preço. Você tem, por exemplo, a gente falou recentemente do preço do cacau. O preço do cacau vai variar independente da Selic onde ela estiver. Então, o preço do cacau é um problema de oferta de cacau também por questões climáticas que estão deixando as plantas em péssimas condições. Os frutos não estão saindo bons, assim como o café, e isso é uma ruptura de cadeia global. A gente tem problemas de logística também no fornecimento global, principalmente de commodities. O petróleo também tem zero sensibilidade, de certa forma, não zero, mas aqui tem pouquíssima sensibilidade em relação à taxa de juros, porque você também pode colocar o preço, os juros nos 25%. Se a OPEP falar, vou fechar a torneira, não vou produzir petróleo, o preço do petróleo vai para as alturas. Se a gente tiver um conflito geopolítico em algum território produtor de petróleo, o petróleo vai subir independente da taxa de juros. Então a gente tem uma série de fatores de oferta hoje mexendo com os preços de forma global. E eu acho que a gente tinha que ter uma discussão mais séria, e eu adoraria perguntar isso para alguém que compõe o CMN, embora eu saiba qual vai ser a resposta, porque é que a gente não pensa em uma meta de inflação diferente, enquanto mundo também, não só o Brasil individualmente, mas essa é uma discussão que tem que acontecer globalmente, porque as taxas de inflação e as metas de inflação hoje não condizem tanto com a realidade diante de todas as mudanças que a gente tem. Mas se a gente tem só essa meta de inflação como norte para decidir a política monetária, a gente pode meter os pés pelas mãos, que é o que vem acontecendo com o nosso Banco Central, que está mantendo uma taxa de juros altíssima, esquecendo que a gente tem todos esses componentes atuando na inflação e que eles são muito mais voláteis e têm muito mais interferências externas do que qualquer outra coisa que a gente consiga controlar com a Selic alta. O que controla com a Selic alta? A nossa atividade econômica. A nossa desaceleração, o setor de serviços, que é a renda da pessoa que trabalha naquele setor, é isso que a gente está desacelerando e aí, na média, a inflação cai. Mas esses preços sem sensibilidade podem continuar variando livremente. Então, acho que esse tipo de discussão que a gente deveria ter. Amanhã eu faço a fofoca, já que é sexta-feira, a gente vai estar no clima perigoso, amanhã eu faço a fofoca das vagas arrombadas. Hoje a gente vai encerrar o programa por aqui, porque mais uma vez pistolei com o Banco Central. Não passo pano para Banco Central, não consigo passar pano para Banco Central que deixa a Selic em 15%, com projeção de inflação caindo e inflação caindo no presente. Então agora eu vou convidar vocês para se inscreverem aqui no link que está aqui embaixo, icl.com.br/livro, para assistir o lançamento do livro do Eduardo Moreira, no dia 9 de novembro, conhecido como domingo, às 8 horas da noite, o É Só um Jogo. É um livro que vai trazer aí uma série de aspectos da filosofia, da matemática, da física, da tecnologia também, e vai discutir com vocês de uma forma nova todos esses assuntos integrados. Então vai ser um lançamento muito especial. Eu espero que você esteja conosco, mas para isso, pega o ingresso aí em icl.com.br/jogo. E agora entrego para os nossos vizinhos de cima correndo para não tomar tempo do rolê. O William Deluca, gente, eu quase troquei, hein? Eu quase chipei aí, sei lá, William Noblar e Guga de Luca, quase foi, com Deus. Mas vamos lá. E Sara Zara, então aí ficaria pior, né? William de Zara, Guga de Luca, Sara Noblar, enfim, uma salada só. Então vocês hoje têm Sara Zara, Guga Noblar e William Deluca, mais do que excelente companhia com esse trio maravilhoso. Já entrego a audiência para o rolê. E a gente volta amanhã para fazer fofoca sobre vagas de trabalho. Um beijão e até lá. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar
sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.